Flávio Bolsonaro fala que não conhece Renan Santos, que não sabe quem é Renan Santos. Mas será que é verdade? Vamos conferir trechos da entrevista do Flávio, lá no Flow com o Igor, e vamos também conferir um trecho da entrevista do Renan ao O Povo. E aí a gente vai tirar as conclusões para saber se realmente o Flávio conhece ou não o Renan. E o Renan, inclusive, tem muitas aspas fortes em relação ao Flávio Bolsonaro e a sua família. Mas depois que você olhar isso, a gente vai comentar. Aproveita já para chegar deixando like, se inscrever no canal e deixar a tua opinião nos comentários para dizer se você concorda ou não com a análise do Flávio, do Renan e com a minha no final. Vou dar a minha opinião, beleza? Vou aqui soltar para a gente poder começar a acompanhar primeiro pela versão do Flávio. Esse aqui eu não sei se tu viu, mas enquanto eu tava dando uma olhada aqui nas coisas que tinham, coisas pra gente falar hoje, eu vi lá o Renan Santos, que é o cara lá do MBL, do Partido Novo lá, que é o Missão, falando que ia te... Como é que é? Eu quero ver o filho corrupto deles no debate comigo. Flávio Bolsonaro, eu te aguardo. Eu quero acabar com a sua raça, Flávio Bolsonaro. Você enterrou a nossa revolução. Mas nós não morremos. Porra, vocês agora se odeiam pra valer, né, cara? Tu enterrou a revolução do cara. Quem é esse cara? É o cara do MBL. O Renan que eu conheço é o meu irmão, é o Renan? Não, esse é Calheiro? outro. Como é que é? Assim, lá em 2018, o campo anti-PT, e portanto mais identificado com direita, ele era mais amplo, ele era mais uma sensação de precisamos derrotar o PT. E eu acho que esse sentimento foi muito importante pra eleição do teu pai, porque de fato a galera tava, cara, precisamos de um troço aqui minimamente diferente, cara. Alguma coisa que seja minimamente fora do esquema e tal. E esse sentimento pautou bastante as eleições de 2018, né? Eu lembro do sentimento na internet se formando desde, sei lá, 2016. Em 2016 os caras estavam chamando o Bolsonaro de mito, né? Então, esse sentimento antissistema pautou as eleições de 2018, em boa medida. Cara, agora pra 2026, talvez não seja mais o antissistema e com certeza não tem mais aquela unidade que havia. Existe um, entre aspas, inimigo semelhante, que é quem tá na situação, né? Na época lá em 2018 não era o PT, mas eles era mais ou menos, né? E agora a gente tem dissidências, como por exemplo do MBL, que trabalhou junto com o Bolsonaro lá até 2018, como, sei lá, até outros governadores que não necessariamente são dissidentes, mas seriam uma opção do lado de fora da família, como o Tarcísio. Como é que esse cenário, ele é bastante diferente de 18, né? Vai ser uma guerra um tanto complicada. E outra eleição. Sobre essa fala do Igor aqui, tem algumas coisas para comentar já, antes de deixar o Flávio falar. Primeiro, ele está correto quando ele fala que foi um sentimento de antipetismo que fez as pessoas votarem no Bolsonaro, não necessariamente o Bolsonaro, tá? A gente precisa lembrar que o Bolsonaro até então tinha passado mais de 25 anos na política, ele foi deputado por muito tempo, e Bolsonaro que sempre foi do Centrão, sempre participou do partido do Centrão e ele próprio, depois, na presidência, admitiu, eu sou do Centrão. Então, Bolsonaro sempre foi um fruto do Centrão, portanto, fazia parte de uma coisa que ele dizia que queria se descolar, fazia parte do chamado sistema, né? Sobre o MBL ter sido colado no Bolsonaro, eu acho que não é verdade, porque o próprio Kim e o Arthur já não dependiam da bênção do Bolsonaro, coisa que muitos bolsonaristas até então, né, não eram bolsonaristas, mas se tornaram após receberem a bênção do Bolsonaro. O Kim e o Arthur, por exemplo, não precisaram disso. Se elegeram por conta do trabalho político deles de forma individual, como pessoas, como candidatos e coletivamente pelo MBL, não por causa do Bolsonaro. Então, é importante separar isso, tá? A outra coisa que o Igor fala, que eu acho que também não condiz, é a seguinte, é o fato de que a política hoje não busca um outsider, não busca um fato novo. E eu acho o contrário. Eu acho que não só a política busca algo novo, como as pessoas estão cansadas do velho. E há alguma coisa muito similar a um sentimento de antipetismo e agora também de antibolsonarismo em relação ao que se tinha lá atrás. Porque o Bolsonaro era vendido como uma grande esperança e não foi. Só que as pessoas também já estão cansadas do Lula e do petismo. As pessoas também estão cansadas do Bolsonaro e do bolsonarismo. A gente precisa saber, entender, que na última eleição teve muita gente que não votou, que foi nem Lula e nem Bolsonaro. E é aí que entra o Renan. Porque o Renan é um fato novo, nunca foi candidato, nunca foi político eleitoral, é um ativista político, mas não é um candidato. Não era. O Renan, é importante lembrar, vocês podem pegar aí situações do Renan comentando, ele não seria candidato.
não seria candidato. E aí acabou que ele veio sendo candidato e hoje ele plasma nas ideias dele os anseios da população. Isso é importante falar. Então, Igor, eu acho que existe aí uma brecha, uma abertura para o fato novo, que é o Renan, e, sobretudo, existe aí uma urgência, tá, pelo fato novo. Tá? Urgência pelo fato novo. Mas vamos continuar aí depois dessas ponderações. É outro contexto. Só que, mais uma vez, o que a gente vai ter nessa eleição é uma polarização, como eu disse aqui. Cara, você é a favor de bandido ou você é contra bandido? Entendeu? Você é a favor de liberdade ou você é a favor dessa censura toda que a gente está sofrendo hoje? Você quer continuar ganhando o Bolsa Família eternamente ou você quer que tenha um governo que traga investimentos privados, que gere emprego para você ganhar 3, 4, 5 vezes mais trabalhando, para você não depender mais de político nenhum? Esse vai ser um debate e que todo mundo que está contra o governo tem um acordo nessa pauta. Por isso que eu não estou preocupado com o nome de verdade, que eu tenho convicção que esse projeto de centro-direita vai ganhar. Porque... Vamos lá, há já algumas ponderações aí sobre a informação do Flávio. Primeira coisa de tudo, projeto de centro-direita não tem que existir, é o projeto à direita. Não dá para você querer fazer um projeto ali coadunando com ideias do Centrão. Aliás, o Flávio é um fruto do Centrão. Preciso dizer que o Flávio não é um político à direita. O Flávio não tem propostas à direita. E vocês vão perceber depois, conforme ele for desenrolando. Tem uma situação que ele comenta aí sobre polarização. A polarização em si não é ruim, ela é boa. É boa. Desde que consiga se extrair dessa polarização coisas suficientemente úteis para o cenário político. Se nós tivéssemos, independentemente de lado, políticos com boas propostas, sem a roubalheira que se instaura dentro do cenário político brasileiro, seria ótimo. Porque você teria divergências óbvias, conceituais, à direita e à esquerda, mas você teria o básico do pavimento político para poder exercer a função política, que é a honestidade, é a incorruptibilidade. Isso não existe. O que existe hoje é um status quo que maculou o que é a política há muitos anos. Então, não importa hoje se é a direita ou se é a esquerda. Tem muito corrupto em todos os lados. Não digo que todos são corruptos, mas há ali muitos corruptos. Isso independentemente de lado. Então, essa polarização por si só ela não é ruim. Porque o Lula e o Bolsonaro, por exemplo, eles fazem parte de dois lados da mesma moeda. Porque são dois caras que foram nocivos ao Brasil, cada um à sua forma. O Lula nos escândalos, as roubalheiras, e o Bolsonaro nos escândalos e roubalheiras menos, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, na época da pandemia, que foi onde o Bolsonaro perdeu mais popularidade, né? Enquanto eu estou falando todas essas groselhas aí, você já está deixando o teu like, né? Mas, enfim. E aí, o que eu acho? O Flávio fala de programa social, por exemplo. Ele está falando de programa social aí, só que é o seguinte, o Renan, ele não concorda com o Flávio Bolsonaro em nada. O Renan fala sobre fala sobre prender ou matou. Ele é incisivo em relação ao crime organizado, coisa que o Flávio não é. Né? O Flávio tem um discurso muito mais moderado. O Renan não faz um discurso moderado em relação a isso. É radical e, na minha opinião, correto. Agora estou dando a minha opinião, correto, em relação ao crime organizado. Né? O Renan não é a favor desses benefícios, nem cotas. O Renan não é. Tá? O Renan, ele quer uma população produtiva, ele quer que o Brasil volte a produzir. E o Flávio quer continuar com programas sociais em relação ao que já vinha sendo feito. Né? O Bolsonaro, por exemplo, trocou o nome do Bolsa Família lá para poder continuar. Então, é isso. E o Flávio pretende dar continuidade aos programas sociais. Ele chama isso de dar dignidade às pessoas, mas, na verdade, eu acho que ele quer manter as pessoas dentro de um cabresto. Né? Mas vamos continuar depois das ponderações aí. Bora lá. É natural que o Lula vai ter que defender tudo que ele fez e o que ele não fez ao longo desse mandato. E como ele é um cara, o Lula é um produto vencido, cara. Como ele é um cara ultrapassado, que não acompanha a rede social, não tá na internet, ele acha que ele pode continuar mentindo pra todo mundo e ninguém vai dar um Google pra descobrir a mentira dele em segundos, cara. Não tem mais aquilo dele chegar. Desculpa.
Eu não consegui me conter. O Flávio Bolsonaro chama o Lula de produto vencido. Justo, mas ele por si só também não é um produto vencido. O Flávio é o que a gente pode chamar de velha política, cara. O Flávio Bolsonaro é um Lula, tá? Com outra embalagem. Tá? O Flávio é um Lula soft, sabe? Tão corrupto quanto. Tão corrupto quanto. E é curioso, ele acha que as pessoas não vão dar um Google. E, Flávio, se eu der um Google no teu nome lá, nos escândalos que envolveram o teu nome, no caso da Copenhagen, no caso do Queiroz, se eu te perguntar em relação à Lava Toga, né? Sei se as coisas, a googlada no seu nome vai ser tão assim, diferente da googlada do Lula, né? Enfim, né? Eu acho que vocês dizem que estão em espectros diferentes, mas praticam as mesmas coisas. Por isso eu volto a dizer, a polarização em si ela não é ruim. Porque você e o Lula estão muito próximos. Vocês estão aqui, né? E o Renan está aqui. Né? Como diz o Nando Moura, né? Tá aqui, o Renan está aqui. O Renan está à direita, de verdade. Né? Não esse extremo centro que você faz parte, né? Isso é um produto do Centrão, Flávio. Você é um produto do Centrão. Mas enfim, vamos lá. Eu não tem mais aquilo dele chegar e falar de prometer picanha com cervejinha. Vai cair de novo nisso. Temos 50 milhões de crianças passando fome na rua. Vai cair de novo nisso. Em especial aquele pessoal estados aí que votam, né? Que pelo menos votaram majoritariamente no Lula. Cara, o que melhorou a vida de vocês? Melhorou a segurança pública na tua casa? Pô, quem é que tá aqui trabalhando para libertar as comunidades da mão de miliciano, de traficante, de narcoterrorista? É a gente. Quem é que vota? Desculpa, Flavinho, desculpa. Eu não quis rir de você, mas já achei a situação muito curiosa. E aí a outra coisa importante, quem é que está lutando, Flávio? Flávio, quem é que está lutando, Flávio? Quem é que está lutando? É você? É o Carlos Bolsonaro? É o Renan Bolsonaro? Que está lá em Santa Catarina fazendo Deus sabe o quê? Não sei, eu não quero saber o que ele está fazendo, tá? Eu não sei, mas enfim, eu não quero saber. Assim, quem é que está? É o Renan Santos, Flávio. É o Renan Santos que fala do Prendeu Matou, é o Renan que fala sobre pautas impopulares, como acabar com benefícios sociais que prendem as pessoas em cabrestos por políticos da tua estirpe. É o Renan que está falando isso. É o Renan que fala em modernização do Brasil, começando pelo Nordeste, processo de industrialização do Brasil. É o Renan que está saindo em caravana por vários estados e várias regiões, começando pelo Nordeste, vendo o público e conversando tete a tete com o público. É esse cara. Opa, não é você, Flávio. Não é você. A gente precisa aqui, né, como diria aquele programa lá da Jovem Pan, colocar os pingos nos is. Vamos agora para o discurso dele, Renan Santos, que o Flávio disse que não conhece. Mas acho que o Renan conhece muito bem o Flavinho, hein? Dá só uma olhada no que disse o Renan. A gente vê aqui, quem está nos acompanhando pelas redes sociais, está vendo um grande número de pessoas que estão acompanhando aqui, postando mensagens aqui, claramente, muita gente ligada ao seu grupo. E aí, como eu queria tocar nesse ponto, porque o senhor claramente demonstra assim, um maior potencial em talvez em alguns segmentos específicos do eleitorado. Eu pergunto, qual a sua estratégia para ampliar esse potencial? É através de ataques duros e agressivos até, às vezes, como fez recentemente em uma live, dizendo que o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro tem de morrer? É isso mesmo? O senhor não se arrepende dessa fala? Não, porque eu disse que ele tem que morrer politicamente. Inclusive, o Flávio Bolsonaro tem que morrer politicamente. O Flávio Bolsonaro é um câncer para a política brasileira. O Flávio Bolsonaro, com seu escândalo da rachadinha, seu envolvimento com milícia, foi o responsável por fazer o seu pai, o covarde do Jair Bolsonaro, trair a revolução que levou ao poder, a Operação Lava Jato e a esperança das pessoas em acabar com a impunidade no Brasil, e com base nisso, fez acordos com a STF, colocou um petista na PGR, que era o Augusto Aras, à época, acabou com então o CPI da Lava Toga, que poderia gerar um pouco de checks and balances, né, freios e contrapesos ao STF, e tornou o país da impunidade. O Flávio Bolsonaro é um dos responsáveis por isso. Então eu não retiro nada do que eu digo sobre o Flávio Bolsonaro. Eu afirmo e aumento. O Flávio Bolsonaro é um problema para o Brasil, e a família Bolsonaro também é um problema para o Brasil. Até porque eles capturaram a esperança de milhões de brasileiros que vivem um país diferente e transformam isso num culto à personalidade do Jair. Enfim, como vimos, o Flávio Bolsonaro pode dizer não conhecer o Renan Santos, o que eu acho bem pouco provável cá entre nós, né, meu amigo? Que já está deixando o like, já está se inscrevendo, depois a gente trocar essa ideia aí. Inclusive, vai teclando aí nos comentários se você acha realmente que o Flávio Bolsonaro não conhece Renan Santos, né? Enfim, eu acho bem pouco provável, mas vai que, né? Ele sofreu um outro desmaio
e aí bateu com a cabeça e realmente não conhece o Renan, acha que é o Renan, irmão dele, né? Renan Bolsonaro, ou o Renan Calheiros, como ele disse ali, esse Renan Calheiros, eu acho que conhece ali, Flávio Bolsonaro, próximo do Renan Calheiros, pode ser, ou não sei. Mas acho que ele conhece o Renan Santos, sim. Mas, ao contrário do Flávio, o Renan conhece bastante o Flávio Bolsonaro e sua família e falou poucas e boas ali na entrevista ao Povo. Falou, inclusive, de fatos. Como diz o Nando Moura, né? Fatos. Falou de fatos. São fatos. O Flávio Bolsonaro ajudou a melar a lava-toga. O Flávio Bolsonaro envolvido em escândalo de rachadinha. Flávio Bolsonaro ali, né? Uma espécie de acordão. O pai, ele colocou um petista na PGR que foi Augusto Aras, melou todo o processo, né? Maculou a revolução que havia e principalmente jogou fora a confiança depositada pelo povo nele naquela ocasião, porque entendia-se naquele momento de que aquele sentimento de antipetismo plasmado até então no presidente Jair Bolsonaro seria recompensado de alguma forma. Essa confiança depositada seria recompensada e não foi. A verdade que o povo tomou foi peia. Soco na costela, entendeu? Então, Flávio, eu não sei se você conseguirá ignorar o Renan Santos mais por tanto tempo. Não sei se você conseguirá seguir ignorando o Renan Santos. Porque no debate, bem, eu acho que você precisará fingir outros desmaios. Eu acho que você será sumariamente obliterado e amassado. Isto é, se você comparecer ao debate. Eu moro numa cidade chamada Duque de Caxias, onde um dos candidatos, o candidato atual aqui, né, que era o candidato da situação, na verdade o preposto do candidato da situação, o Netinho Reis, sobrinho do Washington Reis, ganhou a eleição sem sequer pisar no debate eleitoral, que na ocasião, né, aquele debate passou até na Globo, né, no YouTube tem, e ele alguns concorrentes, né, tinha o Celso Alba, o Zito e o Wesley Teixeira. Até, diga-se de passagem, o Wesley Teixeira é de esquerda, estava à esquerda, mas foi o melhor no debate de longe, assim, né? Mas enfim. E o Netinho Reis ganhou o debate sem comparecer. Mas por que eu estou falando isso? Tá? Porque o Flávio pode se utilizar dessa estratégia. Mas, diferentemente da política municipal, onde tudo é muito pequeno e as pessoas costumam não se importar muito, né? Porque é um núcleo menor, embora faça muita diferença, né? Mas é uma outra discussão. Isso não vai acontecer na política nacional, porque a política nacional ela é muito mais efervescente e as pessoas se importam muito mais porque é muito maior, muito mais amplitude, muito mais tamanho. Então, é bem pouco provável que o Flávio consiga escapar do Renan Santos. Tá? A onça vai caçar você, Flávio Bolsonaro. A onça vai caçar você. Você é um rato. Você é um rato. E a onça vai caçar você, Flávio Bolsonaro. Pode esperar. Essa é a minha opinião. Você gostou? Se você não gostou, deixa aí na seção de comentários. Aproveita para deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar para mais pessoas. E, pô, dá essa moral aí, irmão. Tá começando esse canal aí. Pô, tô me esforçando pra caramba pra aprender várias paradas aqui, entendeu? Estudando de noite. Porra, dá essa moral aí, cara. A única coisa que você tem que fazer é se inscrever. Valeu? Tamo junto. Valeu.